Então abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 3. E nós vamos ler juntos os versículos 9 e 10. E eles serão o nosso ponto de partida. Eu não vou precisar falar as 3 horas todas hoje, porque tem hoje e amanhã. Amanhã começa a que horas? Amanhã começa às 7h30. O que eu vou falar hoje e amanhã é parte do mesmo assunto, no sentido amplo, mas em cada uma das noites o que nós vamos tratar tem começo, meio e fim. Se você não pode vir amanhã, com certeza vai perder algo bom, mas não significa que o que você vai ouvir hoje vai ficar incompleto. Se você quer chamar alguém para vir amanhã que não veio hoje, o assunto de amanhã também tem começo, meio e fim, e não significa que a pessoa não vai entender o que está sendo ministrado. Mas acredito que a combinação dessas verdades, a soma delas, para aqueles de vocês que podem estar nos 2 dias, vão ter um efeito aí amplificado. Então vamos lá. O texto sagrado diz assim, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Se não for pedir muito, eu vou pedir para você repetir isso comigo. Você pode dizer depois de mim, diga, honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu Deus, nós oramos em nome de Jesus, suplicando a liderança do alto, a ação e a condução do Teu Espírito na exposição da Tua palavra. Oramos que o Senhor nos permita ter mais do que informação, mais do que alinhamento doutrinário, que a Tua palavra ilumine os olhos do nosso entendimento, que ela desperte a fé, que ela gere correspondência e que, além de todo o alinhamento necessário, ó Deus, ela de fato cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada, com aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. Desde já nós te damos glória, honra e louvor, pela certeza de tudo que o Senhor fará, e suplicamos, ó Deus, que aquilo que o Senhor estiver falando e fazendo não se encerre no final de cada reunião, nem no final da conferência. Pelo contrário, que cresça, progrida e continue produzindo frutos em cada um de nós, para a glória do Teu nome mesmo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto apresenta uma verdade importante. É lógico que nós precisamos de uma certa lente cultural. A maioria de nós hoje não planta a terra de forma literal. E por conta disso, não trabalhamos com celeiros, não trabalhamos com lagares. Na época em que essa palavra foi dirigida, a maioria das pessoas dependia do cultivo da terra, ainda que tivesse paralelo a isso, a criação de animais para o seu sustento. Mas o que nós precisamos entender é que Deus está falando a respeito de provisão. Celeiros cheios falam de provisão. Lagares transbordantes falam de provisão. Nós vivemos uma época de uma cultura e uma mentalidade de crédito. Isso significa que primeiro a gente gasta, depois a gente corre atrás de como pagar. Por conta disso, eu já ouvi uma pessoa outro dia comentando o seguinte, ela diz, hoje em dia, só de estar zerado no banco já é prosperidade. Se você não tiver endividado, ele falou, já é prosperidade, você nem precisa ter dinheiro, só de não estar endividado, E a brincadeira feita foi justamente por conta dessa mentalidade de crédito. Eu não estou dizendo que você não possa usar o crédito, mas eu quero dizer que o plano divino é um pouquinho diferente. Alguém tinha que primeiro plantar a terra, trabalhar, colher do fruto do seu trabalho, então ele estocava para os próximos meses. Não importa se estamos falando do próximo plantio, da próxima colheita, sempre eles precisavam ter a provisão primeiro e consumir depois. Não se criava uma necessidade primeiro para gerar o recurso depois. Primeiro se guardava e estocava e se garantia aquilo que se comeria nos próximos meses. Então o que eu quero falar aqui não diz respeito à riqueza, mas diz respeito à provisão. Inclusive a ideia e o conceito de provisão antecipada. Eu creio que só isso já nos levaria a um patamar diferente daquilo que nós temos. Mas nós precisamos compreender que o texto não está nem falando de riqueza e ele precisa da ênfase correta. Por quê? Muitas vezes eu tenho visto meu sindicato,
dos pregadores. Distorcer, às vezes, e eu não diria às vezes, na maioria das vezes com boa intenção, mas distorcer textos como esse. Porque muitas vezes nós transformamos o que deveria ser visto como efeito colateral, como mera consequência, nós transformamos em propósito e pegamos o propósito e transformamos em consequência. Por exemplo, qual é o foco do que Deus está pedindo nesse texto, o que a gente pode chamar propósito? Honra. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias da sua renda. Esse é o propósito. Celeiros cheios, lagares transbordantes, efeito colateral, consequência. Mas normalmente a gente inverte. Pega um texto como esse na hora da oferta e começa a bombar o povo. Vamos contribuir para o seu celeiro encher. Quer dizer, o que deveria ser efeito colateral virou propósito. E o que era para ser propósito, que é honrar a Deus, vira efeito colateral. Quase como se a honra vier junto, está tudo bem. Nós invertemos tudo. Nós precisamos, de fato, entender o que é que Deus está nos propondo e por que Ele está propondo isso. E sabe, quando a gente usa uma expressão como essa, de que é uma questão de honra, é porque todo o ensino bíblico relacionado a bens, dinheiro, né, riqueza, o que você olhar na perspectiva material, tem um ponto comum e tudo gira em torno do mesmo pivô, do mesmo cerne, que é uma questão de honra. E nós precisamos entender isso. Pastor Luciano, o que é o verbo honrar? O verbo honrar significa distinguir, fazer distinção, fazer diferença. Muitas vezes, por conta dessa distinção, tem ideia, né, de respeito, de reverência, mas esse é o significado básico e essencial. E o que nós precisamos perceber é que aqui Deus está pedindo honra. Ele não pediu outra coisa. Ele não pediu dinheiro. Ele diz, eu quero que você me dê honra na área material e financeira. Mas ele não pediu dinheiro. Ele não pediu os bens. Ele pediu honra. Então eu quero construir a ideia do que vamos apresentar hoje, em primeiro lugar, pensando e questionando junto o que é que Deus quer. E nós vamos mostrar que Deus nunca quis oferta, Deus nunca quis outra coisa, o que Ele sempre pediu foi honra. Em segundo lugar, nós vamos tentar entender por que Ele pediu honra, já que o que Ele quer é honra, por que Ele pediu honra nessa área material e financeira. Para então, depois desses dois fundamentos bem colocados, a gente conseguir terminar entendendo uma questão que está mais ligada ao coração do que qualquer outro aspecto. Eu acredito que a partir disso nós vamos ter um fundamento importante para poder estender o assunto amanhã. Outro dia alguém me falou, por que a sua conferência não chama conferência de finanças? Eu falei, porque não é sobre dinheiro. É sobre a relação do crente com Deus e o dinheiro. E o cerne regulador de tudo isso se chama honra. Então, nós não vamos falar a respeito necessariamente de dinheiro, nós vamos falar de honra. Nós não vamos falar de contribuição, nós vamos falar de honra. Nós não vamos falar meramente de mordomia, nós vamos falar de honra. E a intenção não é fazer isso, tentando criar em você nenhuma resposta diferenciada de contribuição. Nós não estamos fazendo a conferência para arrecadar dinheiro para nenhum projeto. O pastor Ed não me pediu, fui eu que pedi a liberdade de falar o que Deus colocou no meu coração, porque é uma ênfase que já dou há muitos anos, mas que o Espírito Santo me conduziu a partir de 2023. Ele começou a dizer, fale mais sobre isso. Eu estou fazendo algumas dessas conferências no Brasil e já fora em outros lugares, mas eu acredito que esse entendimento pode te acrescentar. Honestamente, quero te dizer que durante muito tempo eu tive muita dificuldade em ensinar o que a Bíblia fala nessa área, né, que diz respeito ao relacionamento do crente com Deus e o dinheiro. Por que eu tinha dificuldade? Em primeiro lugar, porque desconhecia algumas verdades. Por exemplo, Howard Dayton, o autor do livro Seu Dinheiro, do Ministério Crown, ele trabalha muito nessa área de finanças. Ele diz, se você juntar os versículos bíblicos que falam de oração e fé, você concorda que são dois assuntos importantes, oração e fé? Se você juntar todos os versículos que a Bíblia tem desses dois assuntos, oração e fé, juntos, vão dar perto de 500 versículos. Mas sobre bens, riquezas e dinheiro, na conta do Howard Dayton, são 2.084 versículos. Um outro parceiro, né, do ministério dele destaca 2.350 versículos. A Bíblia fala mais sobre dinheiro quase do que sobre salvação, para você ter uma ideia. Em quase metade das parábolas de Jesus, ele toca no assunto de bens, riquezas e dinheiro. Então, parte da minha dificuldade era ignorar a atenção que a própria Escritura dava. Parte da dificuldade
era o medo de receber um rótulo que não me agradava. Eu lembro que no início do ministério pastoral, estou falando de quase 30 anos atrás, a gente já pagava uma conta de alguns grupos que também se dizem evangélicos e tinham um comportamento completamente diferente do nosso e fazia a conta sobrar para todo mundo. Então, quando eu comecei no ministério, já tinham piadas na televisão, algumas delas propagadas por humoristas conhecidos, do estilo pequenas igrejas, grandes negócios, do estilo Jesus Cristo é o caminho, mas fulano de tal, dava o nome de um pregador, é o pedágio. Né? E a gente que não queria ser relacionado com esses grupos imaginava, é melhor ficar quieto, é melhor não tocar no assunto, porque a gente não queria ser interpretado como quem está pregando o evangelho que tira algo dos outros. Nós queríamos que as pessoas soubessem que a nossa intenção é acrescentar algo e não tirar nada de ninguém. Então, muitas vezes eu optei pelo silêncio. Aliás, quando eu comecei o ministério pastoral, a gente não tinha esses auditórios descolados de hoje. Tudo tinha um ar um pouquinho mais sacro. E os púlpitos não se usava uma mesinha tranquila, pequena como essa. Eu brinco que aquilo eram uns caixotes de madeira enormes, gigantescos. A parte boa é que a gente podia quase esconder atrás dele na hora da oferta. Eu brinco que só faltava a gente debruçar, esconder a cara e dizer, pedir perdão. Os irmãos nos desculpem, mas infelizmente nós vamos ter que levantar os dízimos e oferta hoje, mas nós vamos fazer isso do jeito mais rápido e indolor possível, amém. Né? E a tentativa era ou ficar escondido ou de costa. Mas à medida que Deus começou a me fazer entender essas verdades, que na minha vida têm sido revolucionárias, em primeiro lugar no cumprimento do propósito, depois em segundo lugar no efeito colateral, eu, honestamente, não só perdi o medo, a vergonha, mas decidi enfrentar no meio do caminho quem quer que seja, porque a verdade da palavra de Deus tem que ser entendida, proclamada, abraçada e vivida. Amém? Então, dito isso, nós precisamos focar no que Deus quer. E olhando não só para esse texto de Provérbios, né, que diz que nós devemos honrar ao Senhor com nossos bens, mas alguns outros textos bíblicos, eu quero que você abra num outro comigo, que está lá em Malaquias, no capítulo 1. E nós vamos ler juntos dos versículos 6 até o 10. Malaquias 1, de 6 a 10. O texto sagrado diz assim, vou destacar em primeiro lugar o que Deus quer. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Então Deus diz, se eu sou o pai, onde está minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda perguntam em que te havemos profanado. Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desse ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Não dá para dizer que o assunto não envolve oferta, porque Deus está dizendo, eu não vou receber a oferta de vocês. Mas todo o protesto apresentado por meio do profeta a partir do verso 6, gira em torno do quê? De novo, uma questão de honra. O filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Esses são os dois níveis de relacionamento que nós temos com Deus. Ele é nosso pai, nós somos seus filhos. Ele é nosso senhor, nós somos seus servos. E a Bíblia está dizendo que tanto em um como em outro, nós devemos honra a Deus. Então Deus diz, se eu sou senhor, se eu sou pai, cadê minha honra? Se eu sou senhor, cadê o respeito para comigo? Que é um dos sinônimos de honra. De novo, Deus está pedindo o quê? Honra. Por que ele está pedindo isso? Porque as ofertas que ele estava entregando não expressavam honra. Desde a antiga aliança, por meio de Moisés, Deus determinou que esse modelo de adoração do Antigo Testamento, que acontecia por meio dos sacrifícios de animais, a maior parte das ofertas que eles traziam não era em dinheiro, mas elas representavam coisas de valores materiais. Então Deus havia determinado por meio de Moisés que o animal do sacrifício tinha que ser um animal perfeito. Ele não podia ter defeito.
E a ideia por trás do princípio é que para Deus nós fazemos sempre o melhor. Mas de alguma forma esse povo começou a trazer um animal cego, o coxo, o dilacerado. Outro dia alguém me perguntou, pastor, o que é o dilacerado? Falei, é aquele que o lobo ou outro predador atacou. Os pastores conseguiram salvar o animal, mas ele saiu meio avariado do ataque, né? E estava meio defeituoso, estragadinho. Então Deus está dizendo, leva para o seu governador aquilo que você trouxe para mim. Esses animais com defeito. Vê se isso vai te dar alguma moral com ele, se você vai ser aceito diante dele. E o que Deus está dizendo é, se você não levaria isso para um homem que governa, o que é que você está trazendo para mim? E aí o protesto de Deus sobe. No verso 9, a declaração dele é, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitaria ele a vossa pessoa? Eu já descobri na Bíblia que quando Deus aceita, nunca é meramente a oferta, é o ofertante. Mas quando ele rejeita, também não é meramente a oferta, é o ofertante. Gênesis capítulo 4, a primeira menção de oferta da Bíblia diz, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Primeiro ofertante, depois oferta. Mas não se agradou de Caim e da sua oferta. Primeiro ele rejeita o ofertante, depois a oferta. E aí por último, no verso 10, Deus ainda diz, quem der houvesse entre vocês, quem fechasse as portas. Que portas? Do templo. Deus diz para não acender em vão o fogo do meu altar. O que é que Deus está dizendo em outras palavras? Ele diz, se vocês não vão me dar honra, não precisa dar nada. Deus diz, ou me traz honra, ou fecha a porta do templo, acaba com o culto, não acenda o fogo do altar e vão parar com a brincadeira. Porque ou vocês me dão o que eu realmente quero, ou não precisa dar coisa nenhuma. Então, num momento como esse, é claro que ele está dizendo, o meu interesse não é oferta. Aliás, se o interesse de Deus fosse a oferta, qualquer oferta teria agradado ele. Ele não estaria reclamando da qualidade da oferta. Se o interesse de Deus fosse a oferta e não a honra que ela deve expressar, então não teria ofertas sendo rejeitadas ao longo do caminho. Mas quando a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas não de Caim e da sua oferta, significa que ele nunca esteve atrás da oferta. O que é que Deus quer? Honra. Aí a pergunta é, por que ele aceita a oferta de um, mas não aceita a oferta de outro? O próprio capítulo 4 de Gênesis explica isso. Quando Caim está aborrecido, que Deus o rejeitou, bem como a sua oferta, Deus diz para ele, se procederes bem, não é certo que serás aceito. Em outras palavras, Deus está dizendo, você não foi aceito porque procedeu mal, mas dá tempo de arrumar. Se proceder bem, vai ser aceito. Então nós precisamos entender que no reino de Deus não adianta apenas fazer a coisa certa. Nós precisamos entender a importância de fazer a coisa certa do jeito certo. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, Tiago, capítulo 4, verso 2, diz, nada tendes porque não pedis. Tem muito crente que não recebe de Deus porque não ora. Orar é a coisa certa para receber de Deus? Sim. Mas Tiago 4,3, o verso seguinte, diz assim, pedis e não recebeis. Então você tem o crente frustrado que não recebe, que não pede, mas tem o crente frustrado que pede e não recebe. Mas Deus diz, pedis não recebeis porque pedis mal. Então, se você fizer a coisa certa para receber de Deus, que é orar, mas do jeito errado, não funciona. Vamos falar da ceia do Senhor. Paulo chama de o cálice da bênção que abençoamos. Existe bênção quando ceamos. Você crê nisso? Mas ter comunhão com o corpo e o sangue do Senhor, é lógico que é para você sair abençoado. Mas Paulo diz assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, porque de se comer de modo indigno, vai ser réu de juízo. Então, se há a coisa certa para ser abençoado, sim, desde que seja feito do jeito certo. Porque se você fizer a coisa certa do jeito errado, vai dar ruim. É com essa mentalidade que se estende por toda a Bíblia, que eu quero te dizer, Deus não quer apenas a oferta. A oferta poderia ser a coisa certa, ou pode ser vista como a coisa certa, desde que seja feita do jeito certo. E esse jeito certo, antes de mais nada, envolve honra. Um dia eu vi uma explicação mirabolante para dizer por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Esse cara dizia, Abel trouxe o sacrifício de um animal, que é a figura do sacrifício de Jesus, que diz que nós somos aceitos diante de Deus pelo que Cristo faz. Mas Caim trouxe do fruto do seu trabalho, né, que era o fruto da terra, do esforço, do labor, e ninguém é aceito diante de Deus por obras. Essa mensagem é linda, se a gente estiver pregando salvação. Mas a Bíblia diz que um era pastor de ovelhas, o outro era lavrador. Então, os dois trouxeram o fruto do seu trabalho. Não é só Caim que está entregando o fruto do trabalho. Abel também está entregando o fruto do trabalho.
Aliás, lá na frente, quando Deus regulamenta uma oferta de primícias, ele diz que tinha que ser dada as primícias dos animais e as primícias da terra. Então Deus está dizendo que queria as duas coisas. O ponto não é esse. Quando ele diz para Caim, se procederes bem, ele está falando da maneira como foi feito. Então, se Abel foi aceito, é porque procedeu direito. Se Caim não foi aceito, é porque procedeu errado. Qual a diferença entre um e outro para determinar o certo e o errado em relação à maneira de agir? O verso 3 de Gênesis 4 nos descreve que Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. A palavra primícia significa primeiros frutos. Ele trabalhava com o gado. Então logo começaram a vir as primeiras crias, ou seja, os primeiros frutos, os primeiros ganhos. Esse camarada diz, Deus primeiro, eu vou ofertar. Eu por último. Isso se chama o quê? Honra, distinção. Colocar Deus numa posição diferenciada. Mas a Bíblia diz que Caim, no fim de uns tempos, trouxe uma oferta. A palavra tempos, lá no original hebraico, ela não é precisa. A gente pode imaginar que está falando de dias, pode estar falando de semanas, pode estar falando até de meses. Mas a palavra que não é relativizada é a palavra fim. Então não importa se o tempo ali, no fim de uns tempos, são dias, semanas ou meses, o que é inquestionável. Enquanto um botou Deus primeiro e ele ficou por último, o outro, Caim, colocou-se a si mesmo em primeiro e deixou Deus por último. E deixou Deus por fim. Então colheu o fruto do seu trabalho, gastou, fez tudo o que queria, depois de um tempo olhou para trás, sobrou. Então dá para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não quer a sua sobra. Porque a sobra não reflete honra. Aliás, a maioria não consegue dar nem a sobra, que não tem nem a façanha de fazer sobrar. Então Deus acaba não tendo nada. Mas Deus não está interessado nem na sobra, nem ficar de fora. O que Ele quer é honra. Quando você consegue entender isso, faz mais sentido textos como Marcos capítulo 12, do 41 ao 44. A Bíblia diz que Jesus se senta diante do gasofilaço, do cofre das ofertas. O texto, vou ler na Nova Almeida atualizada, diz assim, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Você consegue imaginar um culto desse? Jesus senta na frente do gasofilaço, mas sim, mirando de olho nele. Ele está observando o que todo mundo está fazendo. Fico imaginando um culto desse, se Jesus aparecesse em carne e osso na frente do gasofilaço, a maioria de nós melhorava a oferta se visse ele olhando. Como se quando ele não aparece em carne e osso, ele não estivesse vendo. Mas interessante que a Bíblia não diz que ele observava quanto cada um dava. A Bíblia diz que ele observava como. Porque o que Deus está fiscalizando não é o quanto. O quanto é relativo. 20 libras para um não vale a mesma coisa que 20 libras para outro. Depende o que cada um está vivendo financeiramente no momento. Eu já tive fase lá no Brasil, que R$50 era troco e gorjeta. Já teve fase R$50, era comida de muitos dias. Então, o mesmo valor, dependendo do momento que você vive, não é nem comparado com o outro, ele tem um significado completamente diferente. Só que a Bíblia diz que alguns ricos, não, muitos ricos, depositavam grandes quantias. Mas a Bíblia diz, vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. O quadrante era a menor moeda do Império Romano. A Bíblia diz que ela entrega 2 leptos, diz o original. Quando faz o câmbio, os 2 leptos juntos, só paga um quadrante, que era a menor de todas as moedas. A Bíblia diz, chamando os seus discípulos, Jesus diz, em verdade lhes digo, que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Eu fico imaginando a cabeça dos discípulos. Pera, Jesus. Aquele sujeitinho magro que veio aqui e virou 2 sacolas de moeda, deu dinheiro para caramba. A mulher lançou 2 pequenininhas. Imagina o outro falando, não, é que ele virou 2 sacolas de moeda, mas era de prata. Teve outro gordinho de turbante que virou uma só, mas era de ouro. Aquilo valia mais. E a turma dizendo, mas como é que Jesus está dizendo que essa mulher deu mais? Jesus não está calculando o prisma da contabilidade. Olha a explicação de Jesus. Ele diz, todos eles, os ricos, deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Eu me lembro dos primeiros anos do meu ministério pastoral. Um dia chegou o momento da oferta. Eu estava sentado assim
na primeira cadeira junto ao corredor, um irmão para do meu lado e ele simplesmente começa a chacoalhar o bolso. Eu ouvi o tilintar das moedas. Tilintar, de onde saiu esse verbo? Eu ouvi o barulho das moedas e eu olho para ele, ele dá um sorriso e diz assim para mim: hoje eu vim trazer a oferta da viúva pobre. Quando ele falou isso, eu dei um susto nele, porque eu dei um brado a plenos pulmões na igreja. Glória a Deus! Ele levou um susto com o meu grito. Falei: o que foi, pastor? Eu falei: você disse que vai entregar a oferta à viúva pobre. Ele falou: pois é, são as moedas. Eu falei: não, a Bíblia diz que ela deu tudo que tinha. Falei: velho, você deve ser o cara mais rico da igreja, um dos mais ricos da cidade. Está me dando a notícia que vai entregar tudo que tem, não vou fazer festa? Ele falou: não, então retiro o que eu disse. Falei: mas respeito com a viúva. A Bíblia não diz que ela deu pouco, diz que ela deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Essa mulher para e diz: oferto ou como a última refeição? E ela chega a uma conclusão, quer saber? Deus primeiro, eu por último. Não é quanto dinheiro ela está dando. Quando Jesus diz deu mais, é quanta honra existe naquilo. É quanta distinção para com Deus tem naquilo. Agora, os outros ricos estão dando muito, mas Jesus diz: estão dando para sobra. Então, gastaram tudo que queria, fizeram tudo suas compras. Não tinha mais com o que gastar. Olhou para trás, sobrou. Então dá para Deus. Significa que Deus é uma prioridade? Não. E só deram porque fizeram sobrar. Porque, como eu disse, a maioria não consegue nem a façanha de fazer sobrar. Então a pergunta a ser feita é: o que é que Deus quer? Deus não quer o meu e o seu dinheiro. Deus não quer a minha e a sua oferta. O que Deus quer é honra. Dito isso, segundo lugar, a pergunta é: por que Deus pediu honra nessa área específica? Não é a única forma de honrar Deus. O próprio Jesus, citando o profeta Isaías, está registrado lá em Marcos 7, 6 e 7, diz: esse povo me honra com os lábios. Agora há pouco, enquanto eu e você estávamos adorando, estávamos honrando ao Senhor. Mas estávamos fazendo isso com os nossos lábios. Mas em nenhuma outra área Deus foi tão objetivo, tão contundente, tão incisivo, tão específico em pedir honra, como nessa área material e financeira. E a pergunta é: por que ele pediu honra justamente nessa área material e financeira? Aqui nós precisamos entender que a honra não é uma necessidade de Deus. Quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, em Atos 17, ele afirma que Deus não é servido por mãos humanas, como se necessitasse de coisa alguma. Deus não é carente, Deus não tem nenhum problema de autoestima, ele não é inseguro, ele não vai se sentir menos Deus se você não honrar, logo ele não precisa da honra. Se ele não precisa da honra, por que é que ele pediu? Porque a honra terá um efeito regulador na nossa vida. Não é uma necessidade dele, é uma necessidade nossa. Por que é uma necessidade nossa? É só você prestar atenção por que Deus foi tão enfático em pedir honra nessa área. Porque é um dos assuntos que a gente pode chamar, não necessariamente de problemático, mas mais delicados. Por que eu chamo delicado? Jesus fez a seguinte afirmação, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 24. E diz: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nenhuma outra coisa na Bíblia foi chamada de uma forma tão clara de Senhor, concorrendo diretamente com o senhorio de Deus na nossa vida, a não ser o dinheiro. Na parábola do semeador, em Mateus 13, Jesus fala que uma das sementes caiu entre espinhos. Mas Jesus disse que os espinhos cresceram e sufocaram a semente. Nós sabemos que a semente representa a palavra. O que é que tem o poder de sufocar a ação e a frutificação da palavra? Jesus explica que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. De novo, ele está falando de uma área que tem o poder de abortar a ação da palavra, a frutificação da palavra nas nossas vidas. Em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, Paulo diz que a avareza é a idolatria. Então, um crente que é apegado demais ao que é material, aquilo que é financeiro, ele tem um ídolo, um falso Deus na sua vida, concorrência. Pastor, o senhor está querendo dizer que o dinheiro é um problema? Não, a Bíblia não apresenta o dinheiro como um problema. O problema é a maneira como muitos de nós relacionamos com ele. Outro dia um irmão virou para mim numa conversa e fez o seguinte comentário. Ele me disse: pois é, pastor, já dizia a Sagrada Escritura, o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu falei: a Bíblia nunca falou isso? Ele me olha surpreso e disse: claro que disse. Eu falei: não disse? Disse, não disse. Aí começou a discussão. Eu falei para ele: me mostra onde que disse.
Falei, pastor, não brinca comigo não, o senhor conhece ele, o senhor já pregou ele. Está em algum lugar lá que se o senhor me mostrar onde eu te mostro. Eu abri a Bíblia com ele em 1 Timóteo, capítulo 6, versos 9 e 10, que diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, se atormentaram a si mesmo com muitas dores. Ele falou, está aqui. Eu falei, não, o que está aqui é que o amor ao dinheiro, não o dinheiro. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é gigantesca, criatura. Porque você pode amar o dinheiro sem ter dinheiro. E além de estar quebrado, falido, lá no sul a gente diz, mais quebrado que arroz de terceira. O cara pode estar tão endividado naquele estado de chamar a mulher de meu bem, o banco confisca, de tão complicado que está. Né? E ainda, além de não ter grana, ele pode ter a raiz de todos os males. Ou seja, você pode ter a raiz de todos os males, que é amor ao dinheiro, sem ter dinheiro. E alguém pode ter dinheiro sem ter o amor ao dinheiro. Salmo 62, 10, se as vossas riquezas aumentam, a Bíblia não diz lá, joga tudo fora. Tem uns crentes de uma mentalidade meio franciscana que acreditam que não pode. Eu sempre digo para eles, eu ajudo você a se livrar do que é um problema para você. Nós damos destino, tem muito projeto missionário para te apontar o dedo e dizer, ó, apoia lá, investe lá. Mas honestamente, não existe nada na Bíblia que diga que o crente não pode ter dinheiro. O que a Bíblia diz é que o dinheiro não pode ter o crente. Dá para entender a diferença? Os antigos definiam a avareza da seguinte forma, eles diziam, o avarento não possui as coisas, são as coisas que o possuem. Então a Bíblia está dizendo, se as riquezas aumentam, não ponham o coração. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é a maneira de relacionar com ele. O problema é o lugar ou a posição que ele ocupa. Então quando Deus está dizendo, ei, me honre com os seus bens, me coloque acima, ele está dizendo, se você me der a devida importância e não der demasiada importância ao dinheiro, estou trazendo um efeito regulador no seu coração. E aí nós precisamos entender por que é que Deus disse, e os seus celeiros vão se encher, os seus lagares vão transbordar, porque na cabeça de muito crente isso aqui é uma espécie de barganha. A contribuição é quase que um título de capitalização. Você vai investindo, 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 e uma hora saca a bolada, aleluia. Nós precisamos entender que a mentalidade não é de troca ou de barganha. Ah, não, Deus pediu para eu dar o meu dinheiro para ele me dar depois. O que nós precisamos entender é que não foi isso que Deus pediu. Deus diz, me dê honra. Me faça ser mais importante na sua vida do que o dinheiro. E ele está dizendo, se você me der a honra e a distinção, e o seu coração estiver blindado contra a avareza, eu boto um selo em você autorizado a prosperar. Por quê? Porque se ele estiver acima, e o seu coração não for se entregar, seduzido àquilo, é lógico que ele pode te dar mais daquilo sem que seja um problema. Quando eu era garoto, adolescente, eu lia lá no livro do Apocalipse que no céu as ruas serão de ouro. Gente, eu ativava dentro de mim o modo ostentação. Não, é sério, eu ficava me imaginando andando lá no céu. Não sei porque eu imaginava que eu tinha que pisar a rua de ouro descalço, para sentir o geladinho do negócio, para ter um contato. Eu me imaginava andando de peito estufado, nariz erguido e pensando, se um dia fui pobre, não me lembro. Sei porque todo pobre pensa isso, acho que é um desejo de vingança. Eu pensei isso por muito tempo, até que um dia o Senhor falou comigo, ei, a glória do céu não é o ouro. A glória do céu sou eu. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas então por que fazer as ruas de ouro? E de repente me ocorreu algo. Eu imaginei um anjo perguntando para Deus, o que é que nós vamos fazer com tanto ouro? Deus diz, essa porcaria que não vale nada aqui, faz piso para o meu povo andar. Porque aquilo pelo qual as pessoas se matam aqui na terra, lá só vai servir para ser pisado, desprezado. Isso muda completamente a perspectiva das coisas. Aliás, nós acabamos de citar Marcos 12, 41, que diz que Jesus está sentado diante de um cofre de oferta, de um gasofilácio. Isso significa que existe uma cultura de contribuição que se põe isso num lugar específico. Só que o livro de Atos, tão logo a igreja começa, tem 3 declarações no livro de Atos, do povo trazendo o dinheiro aos pés dos apóstolos, não mais em gasofilácio. Eu não estou aqui querendo dizer que não tem mais o lugar de contribuir.
Mas eu acredito, tem uma mensagem aqui. Imagina o povo trazendo os recursos, os apóstolos metendo o pé naquilo, dizendo, aqui dinheiro, você é servo, você não é senhor. Aqui você é subjugado, aqui você não governa. Então o que eu e você precisamos entender é que o pedido de Deus de que a gente ofereça honra é um efeito regulador. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 30, ele diz, aqueles que compram como se nada possuíssem. Ele não está dizendo que o crente não pode comprar, que ele não pode ter posses, mas ele diz no seu coração, não se prenda a nada. Eu creio nas promessas bíblicas de provisão e prosperidade. O próprio Provérbios 3, celeiros cheios, lagares transbordantes falam disso. Mas os crentes estão usando essas promessas para tentar mascarar de uma forma espiritualizada um problema sério chamado ganância e avareza. E aí a mensagem de prosperidade vem sendo distorcida para tentar justificar aquilo que é apresentado na Escritura como um dos maiores malefícios da fé. Paulo disse, escrevendo a Timóteo, muitos estão caindo em tentação, armadilhas, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Nós vamos ignorar isso? Não. Ele diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça tem gente desviando da fé, que era o seu maior bem, valor e patrimônio, se atormentando com muitas dores. Nós vamos ignorar isso? Não. Vamos ignorar uma mensagem bíblica a respeito de contentamento? Também não. Vou falar disso amanhã. Mas nada disso me leva a anular a mensagem bíblica de provisão e prosperidade. O que nós precisamos entender, que ela é disponibilizada para quem? Deus diz, se você me der honra e me colocar acima, e o dinheiro não for mais um concorrente, eu não tenho nenhum problema de lhe dar aquilo que não concorre comigo. Agora, troque de lugar com Deus só por um instante, hipoteticamente. Só a título de pensamento. Se imagine no lugar de Deus só por uns instantes. E você está olhando do céu para a terra e vendo os fiéis, entre eles você. E você sabe que se você, como Deus, desse um monte de grana, para a maioria deles, perdia todo mundo. Você alimentaria esse monstro? À custa de perder a pessoa que você ama, por quem você enviou seu filho, só porque ele está te pedindo dinheiro, você alimentaria esse monstro, daria dinheiro para eles? Não. Se a gente, com essa pobreza de inteligência comparado a Deus, cujos pensamentos e sabedoria são mais altos do que os nossos, não faria isso? Por que é que a gente acha que Deus vai fazer? Porque de alguma forma nós estamos acreditando que mesmo que não subjulgarmos essa área, só porque a gente chorou e falou para Deus, se o Senhor me ama, precisa me dar um carro novo, se o Senhor me ama, tem que me dar uma casa nova, que Deus simplesmente vai fazer porque você chorou. Algo precisa acontecer no nosso coração. Gente, esse assunto é mais sério do que a gente imagina. Para você tentar entender o quão sério o assunto, em Atos, no capítulo 5, o apóstolo Pedro, falando pelo Espírito Santo, diz a Ananias, porque encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo. Primeira coisa que ele diz, quem trabalhou no seu coração essa oferta, toda a disposição de dá-la, foi o Espírito Santo. Mas ele diz, quem depois entrou e abortou o processo foi Satanás. Agora pensa comigo, Deus e o diabo brigando pelo coração do homem na hora da oferta, e você acha que isso não tem valor? Você acha que isso não é importante? Ninguém briga pelo que não é importante. Ninguém briga pelo que não tem valor. Você não vai ver duas pessoas na rua se pegando por causa de um galho seco de árvore, um pedaço de pau, por algo que não tem valor. Porque ninguém briga pelo que não tem valor. As pessoas brigam pelo que tem valor. Deus e o diabo disputando o coração do homem na hora da oferta. Não me diga que isso não tem valor. Agora a pergunta é, o diabo está brigando pelo quê? Outro dia eu vi um pregador dizendo, o diabo não quer que você oferte, porque ele sabe que o seu dinheiro vai salvar almas. Eu fico imaginando, falei, ué, Ananias vendeu uma propriedade, e o diabo falou para ele, dá a maior parte, só tira um pouquinho. Se a preocupação do diabo fosse não dar dinheiro, ele ia falar, não dê nada. Mas o diabo também não está preocupado se você vai dar dinheiro, porque ele sabe que o que Deus quer não é dinheiro. Então, se ele luta contra o plano de Deus, ele não precisa impedir ninguém de dar dinheiro. Ele só precisa roubar uma disposição do coração de honrar e de exaltar a Deus. Então, ele vai relativizar a obediência. Ele vai colocar um pouco de ganância. Não importa se você entrega a maior parte, desde que você esteja preso a reter um pouco. Significa que o dinheiro ainda está exercendo controle sobre você. E a partir disso, para mim, fica evidente que existe uma briga no mundo espiritual, que muitas vezes nós não entendemos isso. Para encerrar esse segundo tópico,
Quando Moisés vai a Faraó com a mensagem da parte de Deus, deixa meu povo ir para que me adore. O que nós temos na tipologia da libertação do povo de Israel do Egito, no dia da Páscoa, é uma tipologia da nossa redenção em Cristo. Aquele povo estava escravizado debaixo de um tirano que era Faraó. A Bíblia diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós também estávamos debaixo de um tirano que nos escravizava. Como Deus os tirou do Egito na noite em que o cordeiro de Páscoa, da Páscoa foi morto. Paulo escreve aos Coríntios e diz que Cristo é o nosso cordeiro pascal. Ou seja, Cristo, seu sacrifício à morte está para nós, como o cordeiro da Páscoa estava para eles. Quando eles colocam o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, eles estavam profetizando que um dia nós teríamos a redenção pelo sangue de Jesus. Quando eles saem do Egito e param no Sinai, Êxodo 19, 5 e 6 nos mostra que Deus fez declarações sobre eles. As mesmas declarações de Êxodo 19, 5 e 6 são repetidas sobre a igreja em 1 de Pedro 2, 9. Vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. A mesma é uma citação de lá. Ou seja, o paralelo é claro. Então isso significa que Faraó, na tipologia bíblica, é uma figura de Satanás. Agora imagina o desenho. Deixa meu povo ir para que me adore. O propósito da redenção era adoração. Primeira reação de Faraó, vocês devem estar muito ociosos para pensar em adoração. A primeira reação é, vamos encher o povo de trabalho para dissuadir eles disso. A primeira reação é, não vamos deixar eles adorar. Mas quando ele vê que não vai conseguir, ele abre e apresenta algumas contrapropostas. A primeira delas, quando as pragas chegam, né, ele pergunta para Moisés, o que é que você quer? Ele falou, nós queremos sair do Egito e vamos adorar a Deus. Aí o faraó já não está mais se opondo à ideia de adorar, mas ele diz, sair do Egito para quê? Adora aqui mesmo. Moisés diz, não, porque adoração não é para escravos, adoração é para livres. Ele diz, aqui não vai rolar. O faraó diz, então ninguém sai. Então Moisés diz, então praga para cima dos vocês. Aí começam a vir mais pragas, ele chama o Moisés para uma renegociação. Diz, vamos abrir as discussões de novo. Tá bom, vocês não vão impedir de adorar e não precisa ser no Egito. Só não vá muito longe. Tipo, não vamos romper completamente, não vamos desligar totalmente. Fiquem por perto. Ele diz, não é no Egito, nem por perto. O faraó diz, então ninguém vai. Ele falou, então praga para cima dos vocês. Aí começa a vir mais pragas, o faraó chama ele para uma terceira rodada de negociação. Tá bom, não vou dissuadi-los de adorar, como foi no início. Não vou fazer o que eu fiz na primeira contraproposta de adora aqui mesmo. Não vou insistir na segunda, fique perto. Pode ir, mas ele pergunta, quem vai? Moisés diz, como quem vai? Vai todo mundo. O faraó diz, não. Os homens podem ir, adorar onde quiser, não precisa ser no Egito nem por perto. Mas mulheres e crianças ficam. Moisés diz, vai todo mundo. O faraó diz, então não vai ninguém. Então praga para cima dos vocês. Aí daqui a pouco ele chama o Moisés, o faraó chama ele. Ele diz, tá bom, não precisa adorar no Egito, nem por perto, pode ir todo mundo. Mas daí ele fala assim, mas os rebanhos ficam. Nessa hora você vai ver a maior indignação de Moisés, que ele não demonstrou em nenhum outro momento. Eu brinco que se Moisés fosse alguém da Baixada Fluminense, ele teria dito, o quê? Porque eles falam o quê de um jeito como ninguém. O quê? Ele diz, não vai ficar uma unha. E há uma indignação nessa hora que você pergunta, peraí, o que é que está rolando? Porque se você olhar a tipologia, primeiro ele não quer que adore. Já era a maior declaração de oposição frontal. Depois as propostas vão ficando sutis. Tá bom, pode adorar, não estou indo contra Deus. Mas ele vai tentar anular a adoração. Como? Comprometendo a consagração. Fica no Egito, uma figura do mundo do pecado. Não dá para adorar Deus dessa forma. Moisés diz, não caio nessa. Ok, sai, mas não vá muito longe. Não rompa totalmente. Tipo, aquela santificação meia boca. Vamos fingir que está acontecendo. E usar a expressão para inglês ver, mas não é legal falar aqui, né? Moisés diz, isso também não vai rolar. Aí ele diz, então tá bom, não brigo mais pela questão da santificação, desde que eu impeça vocês de adorar em família. O assunto de família é tão delicado que ele está dizendo, eu nem brigo para manter vocês no mundo do pecado nem perto, sem impedir vocês de adorar em família. Mas Deus está levantando gente que, como Josué vai dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele vai todo mundo, não tem negócio. Aí a última, a mais sutil de todas,
O diabo, na figura de Faraó, está dizendo, eu não impeço vocês de adorar, eu não luto para manter vocês no mundo, eu não tento mantê-los por perto, e eu nem mexo com a família de vocês, são as áreas que ele mais briga, desde que eu consiga te impedir de adorar a Deus com seus bens. Ele está dizendo, eu abro mão do resto se eu tiver essa última carta na manga. E nós vamos dizer que isso não é importante, gente. Porque não tem a ver com as questões materiais, tem a ver com um reduto que ele consegue manter no coração do homem, impedindo uma plena sujeição a Deus. É por isso que a gente tem que entender que honra é um efeito regulador que muda completamente a relação do cristão, não só com o dinheiro, mas para com Deus. Dito isso, terceiro e último lugar, porque o pastor Ed falou que eu ia falar 3 horas, mas eu falei, quanto tempo eu posso falar? Ele falou, você fica à vontade. Quando é 8 horas, o povo levanta, vai embora, mas você fica à vontade. E eu não queria ficar sozinho, gente, eu tenho trauma. Então, vocês seguram um pouquinho comigo aí. Terceiro e último lugar, eu queria te chamar a atenção para o que realmente importa quando o assunto é oferta. Porque nós temos uma mentalidade que nos puxa na direção errada. Quando fala de oferta, nós normalmente somos dirigidos pelo que será feito com a oferta. E para Deus o que importa é a expressão do coração. É aquilo que o coração declara. Amanhã eu vou falar um pouco mais sobre a declaração do coração. Mas eu lembro do dia que eu comecei a pensar em Malaquias 1. Deus dizendo, o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou senhor, cadê o meu respeito? Eu fiquei pensando, por que esse povo não estava honrando a Deus? Não é que eles eram um bando de desviados. Se fosse, não estaria nem entregando a oferta. Eu pensei, esses caras vão ofertar, por que é que não estão ofertando direito? Mas algo que é um exercício contínuo que eu tento fazer é tentar ler a Bíblia me colocando lá dentro da história, do contexto. Não é só imaginar o local físico, talvez a personalidade de quem está ali na história, a lente cultural, mas é o pacote completo. E eu comecei a tentar entender um pouquinho a perspectiva do que era feito com o sacrifício. Eu falei, não dá para pensar nessa história sem pensar o que é que o sacrifício vira. No final das contas, o que é que virava o sacrifício? A oferta dos animais. O que é que virava? Churrasco. Vocês estão me olhando com a cara de surpresa, gente. O que é que eles faziam com o animal? Matava, imolava, limpava, colocava no altar, queimava, salgava. O altar era uma grande churrasqueira, com grelha e tudo. O sacerdote era o churrasqueiro. A Bíblia diz que parte da carne era do sacerdote da sua família, a gordura era queimada para Deus, e parte da carne, é lógico, não estou falando daquilo que era descartado, era da família do ofertante. Quando você lê lá em 1 Samuel que Eucana, o pai de Samuel, marido de Ana, dava porção dobrada para Ana. Porção dobrada do quê? Da carne do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, ela recebia o dobro. Basicamente era isso. Aí eu fico imaginando a cabeça do ofertante. Eu tenho aqui um animal cego, que lá no mercado, na hora de vender, não vale muito. E tem um animal sadio, bom, perfeito, que vale bem mais. Mas se eu entregar para Deus o que vale mais, vira churrasco. Se eu entregar para Deus o cego, vira churrasco. Churrasco por churrasco. Qual a diferença se o bicho é cego, míope ou vê direito? Se você pensar em termos práticos, não tem diferença. Eu já fui daquele tipo de gente, já pesei mais de 150 quilos. Eu brinco que eu era o tipo de gordinho com superpoderes no paladar, que dependendo do que eu comia, dava a receita inteira. Eu lembro de uma vez estar pregando e eu falei, fiz um comentário, nem sei porquê, nem sei o que aquilo ilustrava, mas eu, na época, ainda era viciado na tal da Coca-Cola, e eu dizia para as pessoas, se você me der um copo de Coca-Cola, eu dou um gole e eu te digo a embalagem. Eu dizia com um gole. Eu digo se ela vem da lata, do vidro, plástico mole, plástico duro, né? E eu lembro que eu fiz o comentário. Quando terminou o culto, eu vi que o pastor demorou para sair da igreja mais do que precisava, parou comigo num posto que não fez coisa nenhuma, sensação que eu tinha que ele estava me enrolando, mas não queria perguntar. Quando finalmente chegamos na casa que eu estava hospedado, toda a liderança da igreja já tinha chegado antes de mim, mas não era uma festa surpresa. Quando eu entro, tinha uma mesa do lado de fora, todo mundo em volta dela. Quando eu fui chegando com o pastor, todo mundo foi abrindo. Eu olhei e tinha um copo de Coca-Cola na mesa. O pastor fala assim para mim, hora do tira-teima. Nós vamos ver se tu é o cara.
E eu lembro com toda aquela turma olhando, eu peguei o copo, dei um golinho. Quando eu dei um golinho, falei, a Coca é de uma garrafa PET de 2 litros, plástico mole. Falei, mas esse golinho de Pepsi Twist Light que o infeliz colocou aqui tentando me enganar, não tem nada a ver com o jogo, é trapaça. Quando eu falei isso, um do lado falou, cruz credo. Eu, na época, eu tinha decorado os códigos de barra de todos os produtos da Coca-Cola, do fabricante, ia até metade, a outra metade era a variação do produto. Aí eu, de brincadeira, ainda dei mais um gole e falei, quem tiver com a garrafa, eu vou dar o código de barra. A hora que eu falei, um gritou, o sangue de Jesus tem poder. É lógico que a segunda parte era brincadeira. Mas nem sendo desse tipo de gordinho que conseguia ter esse superpoder no paladar, eu me imagino comendo um pedaço de picanha, dizendo, que delícia, pena que o bichinho era cego. Mas podia ser míope, enxergar direito, não muda o gosto da picanha. Então, eu imagino que aquela pessoa que está indo ofertar, ela ficou desfocada onde? Pensando no que será feito, e não na mensagem. Entregar o animal perfeito não tinha a ver com o que seria feito, tinha a ver com a declaração. O Senhor é o mais importante, o Senhor merece o melhor. Eu fico tentando imaginar eu dando um buquê de flores para minha esposa e trazendo aqueles negócios tudo esculhambado, caindo, né, desmantelando, e ela me olhando, o quê? Eu falei, eu já ia morrer mesmo, um dia mais, um dia menos, qual a diferença? Porque o foco da flor não é o que vai acontecer com a flor, é a declaração de importância e respeito. E se você sabota isso, você deu ruim na mensagem. Mas de alguma forma aquele povo começou a pensar no que seria feito com o sacrifício e não na mensagem que isso comunicava. Eu também cheguei a pensar um dia, mas e se estivesse entregando o animal ruim por falta de um melhor? Eu falei, será que Deus não está sendo incompreensivo? Não, Ele nunca é. Em Malaquias 1, 13 e 14, Deus diz, vocês dizem ainda que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus está dizendo, não é falta do animal bom. Deus está dizendo, você me prometeu o bom, na hora H entregou o ruim. Por quê? Provavelmente desfocado pelo que seria feito. Abre sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 14. E nós estamos entrando no começo do fim, que é uma das frases mais relativas que um pregador pode usar. Primeira vez que eu voei de avião, eu lembro que o piloto anunciou, fecha a mesinha à sua frente, aperte seu cinto, arruma o encosto da sua cadeira, porque entramos em procedimento de descida. Do jeito que ele falou, eu pensei, 2 minutos, estamos no chão. Foi 22 minutos até aterrissar. De qualquer forma, já estava na descendente, não estava mais nem na ascendente, nem no voo de cruzeiro. Então, quero te dizer, entramos em procedimento de descida. Fecha a mesinha à sua frente, aperte seu cinto, ajuste o encosto da sua cadeira e só Deus sabe quanto tempo leva a descendente, mas já estamos nela. Marcos 14 diz assim a partir do verso 3. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com perfume muito valioso, de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixe a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre estarão com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhes o bem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade, lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Vamos pensar no que aconteceu aqui. Em primeiro lugar, é lógico que a atitude da mulher gerou, que lá no sul a gente brinca e chama de BO, boletim de ocorrência. O povo ficou indignado. A Bíblia diz que murmuravam contra ela. Mas interessante que o original sugere, na verdade, que as pessoas gritavam contra ela, bramavam contra ela. Por que gritavam? A Bíblia diz que reclamaram que ela cometeu um
desperdício. Por que classificaram o que ela fez de desperdício? Gente, só fazer as contas. Alguém disse assim, esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários. Quanto mais de 300, a Bíblia não diz. Então podia ser 315, 330, 350. Se fosse mais do que isso, alguém já arredondaria, quase 400. Não significa que foi o valor que custou. Isso era assim, alguém fez a conta para vender rápido, segunda mão, levantar dinheiro em cima, mais de 300. Então só para você tentar mensurar, vamos ficar com 300, não mais de 300. Quanto valia um denário? Denário na Bíblia era o pagamento de um dia de trabalho de um trabalhador normal. O judeu trabalhava 6 dias, descansava o sábado. Quanto ele ganhava por semana? 6 denários. Se você pegar todos os 12 meses do ano, no calendário deles tinham 30 dias exatos, diferente do nosso, que fevereiro tem 28, março tem 31, assim como janeiro. Todos os meses, 30 dias. E você der, a média varia de 4 a 5 sábados. Vamos deixar 5 sábados por mês, imaginando os que não têm um feriado, só para facilitar a conta. A média salarial era de aproximadamente 25 denários por mês. 300 denários era um ano de ganho bruto de um trabalhador comum. Então, para você tentar imaginar o tamanho do desperdício, pegue o seu ganho mensal, se for fixo. Se não, calcule a média do seu ganho anual. Imagine tudo que você ganhou no ano inteiro de trabalho. Era o valor do perfume que ela desperdiçou. Por que chamaram de desperdício? Porque ela estragou o perfume e o frasco. A Bíblia diz até o vaso de alabastro ela estragou, não deu proveito para nada. Só que o que todo mundo está chamando de desperdício, Jesus protesta e diz, para, ela fez uma boa ação para comigo. Por que essa diferença de perspectiva? Porque a cabeça do povo está programada para funcionar como? Olhando para qualquer coisa de valor que seja entregue, como um financiador de projeto. Dá para cuidar dos pobres, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. É a maneira como nós somos condicionados a pensar na contribuição, o que é que será feito com ela. É a mesma razão pela qual alguns deixaram de dar o melhor animal, porque afinal de contas o que seria feito com a oferta é que ela viraria churrasco. E nós perdemos o foco quando olhamos só para o que será feito e não para aquilo que ela expressa. Jesus está dizendo, essa mulher praticou uma boa ação para comigo. Olha o que Jesus explica. Os pobres estão aí o tempo todo, vocês vão ter todos os projetos para fazer o que quiser. Ele diz, essa mulher, ele diz, a mim vocês não têm sempre. Essa mulher ungiu antecipadamente o meu corpo para a sepultura. O que é ungir antecipadamente? Normalmente, na cultura deles, se ungia o corpo depois da morte. Por quê? Depois dos 430 anos que a nação de Israel viveu no Egito, eles saíram com costumes culturais dos egípcios. Entre eles, embalsamar seus mortos. Nem todos viviam o tal do processo completo de mumificação, mas aquilo era feito de uma forma parcial, até porque os próprios enterros às vezes duravam muito tempo. Os lugares onde eles guardavam, né, o corpo e a ossada para prevenir todo aquele cheiro de podridão da forma como era comum. Agora, Jesus está dizendo, ela não deixou para fazer depois, até porque quem deixou para fazer depois não terminou. A Bíblia diz que quando as mulheres vão ao túmulo domingo de manhã, elas queriam terminar a preparação do corpo, porque não conseguiram fazer antes. E chegaram tarde, porque ele já tinha ressuscitado. Mas o que nós também precisamos ter em conta é que o Salmo 16, uma das profecias messiânicas mais repetidas no Novo Testamento, diz assim, não deixará a sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. O que a Bíblia estava dizendo, não só que nenhum dos ossos de Jesus seria quebrado, como não foi, mas que o seu corpo não veria corrupção. Lázaro, com 4 dias de morte, cheirava mal. Cristo, antes de ressuscitar no 3º, não cheirava mal. Seu corpo nunca se decompôs. Quando aquela mulher derrama aquele óleo, aquilo é um ato profético. Ela está dizendo, assim como esse óleo precioso envolve o seu corpo, a unção real do Espírito Santo o envolverá e o preservará de toda e qualquer corrupção. Jesus não ia precisar desses óleos que eram caríssimos depois. Aquele ato profético tinha que ser feito antes. Sabe o que Jesus está dizendo? Enquanto vocês estão olhando só projetos, essa mulher me enxergou. Ela viu a minha pessoa, ela discerniu a minha obra. E ele está dizendo, no final das contas, isso tem um valor muito maior do que só financiar projeto. Deixa eu tentar te dar um exemplo mais prático. Dezembro de 2005, iniciamos a nossa igreja em Curitiba em meados de 2005. Chegou dezembro, nosso primeiro verão.
Curitiba, boa parte do ano, nós temos frio ou um clima no mínimo fresco. Mas a gente tem 3 meses de calor. Calor para nós é assim, de 30 a 35 graus. Já está muito quente para nós lá, porque nós estamos acostumados. O culto acontecia às 6 da tarde, na época horário de verão, era o equivalente às 5 da tarde. Nós estávamos debaixo de uma chapa quente, de um telhado de zinco. O salão ficava fechado o dia inteiro, tomando sol, esquentando, e a gente abria ele só para esse horário de reunião. Gente, todo mundo na hora do culto, suando, um calor miserável. Aí eu chego num determinado momento do culto, depois do louvor, adoração, antes das ofertas, e faço um comentário. Não ia resolver aquilo aquele dia, era só um aviso. Falei, gente, iniciaremos um projeto visando fechar todas essas janelas que são saídas de som. Porque eu falei, nenhum vizinho merece o barulho que a igreja faz. Nem eu queria ser vizinho da minha igreja, gente. Imagina eles. Falei, então nós vamos ter que isolar toda a saída de som. E no tratamento acústico, nós perdemos a ventilação. E nós vamos ter que trabalhar aqui a questão da climatização. Falei, o problema é que quando eu fiz o orçamento da brincadeira, a igreja começando, a gente um grupo pequeno, sem muito recurso. Falei, eu levei um choque com quantos R$1.000 esse projeto, nós vamos ter que arcar por um projeto como esse. Mas o irmão que me trouxe o projeto foi mensageiro de boas novas. Ele me disse, pastor, não assuste pensando em quantos R$1.000, isso vai te deixar desesperado. Pense em quantos de nós podemos te ajudar com R$1.000, da mais o senhor pode parcelar o projeto. E o cara que falou isso, falou, eu sou o primeiro. O outro estava junto, falou, eu sou o segundo. Um outro que eu estava treinando para parte da nossa equipe pastoral, falou, eu sou o terceiro. Falei, eu mesmo entro com isso. Eu só quis dar aquela notícia aos poucos, tipo assim, ó, vocês também não assustem, vamos pensar, e eu ia resolver o assunto outro dia. Mas quando eu começo a falar desse jeito, debaixo daquela chapa quente, todo mundo suando, o povo começou a levantar na hora, eu também, falei, para, depois nós resolvemos, não é hoje. Eu falei, só queria dar uma notícia, não estou fazendo a campanha, mas mesmo assim fez fila no final do culto, todo mundo querendo ajudar. Eu nunca vi tanta disposição de investimento. A pergunta é, Deus precisa de ar-condicionado? Claro que não, gente. Quem quer isso é a gente, para melhorar nosso clube, para garantir o nosso bem-estar. Sem ar-condicionado significa que o Espírito Santo não pode convencer alguém do pecado, que alguém não pode ser curado, cheio do Espírito Santo, liberto ou salvo. O que nós queremos é conforto. Então, honestamente, todos nós estávamos fazendo aquilo por Jesus. Mas 3 meses depois, mas nunca foi tão fácil levantar uma oferta como a do ar-condicionado. 3 meses depois eu trago um missionário. Ele tem trabalho em alguns países da África. É lógico que ele não está lá só para contar história difícil, para os outros ficar com dó dele. Era para levantar não só intercessores, mas mantenedores. E quando chega a hora da oferta, eu estou de olho na cara do povo, que eu já conheço. E muitos deles estão olhando assim para o lado com a cara de, tenho nada a ver com isso. Aí eu fico pensando, peraí, na hora do ar-condicionado, todo mundo meteu a mão no bolso. Mas na hora de impactar o destino eterno dessas pessoas lá longe, nós vamos olhar com a cara de não tenho nada a ver com isso. A pergunta é, nós estamos procurando ver Jesus e fazer algo para Ele? Ou nós só estamos focados em projeto como todo mundo? Esse tipo de coisa precisa ser um filtro onde a gente sonde o nosso próprio coração. Porque muitas vezes, se a nossa disposição... É lógico que Deus pode mover o coração de alguém para apoiar um projeto e não para outro. Não estou falando contra isso. Eu só estou dizendo que nós precisamos trabalhar o foco. Quando falamos de honra, nós sempre pensamos primeiro nele e depois em qualquer outra coisa. Honra não tem a ver só com contribuição. Na hora de você ganhar dinheiro, quando você se recusa a mentir nos seus negócios, você está dizendo, eu não vou mentir, porque o pai da mentira é o Satanás e Deus é o Deus da verdade. Então, eu prefiro abrir mão desse ganho para honrar Deus e os seus valores. Quando você se recusa a pagar algum tipo de propina ou suborno, você está dizendo, eu vou fazer os meus negócios de forma lícita e honesta para honrar Deus. E quando você honra, Deus diz, seu coração não foi seduzido por esse engano, eu posso te abençoar sem te perder. Quando você decide colocar em prática o dar a César o que é de César, como você dá a Deus o que é de Deus, você está fazendo isso para honrar Deus. Foi Ele que determinou isso.
Graças a Deus, a Bíblia diz que para o Senhor a gente tem que dar com alegria. Ele não diz que para César tem que dar com alegria. Mas que tem que dar, tem. E não adianta você simplesmente dizer, eu vou sonegar. Você não está honrando Deus. Quando você ajuda o pobre, por exemplo, um necessitado, o recurso que você investiu para ajudar aquela pessoa não entrou no caixa da igreja, na contabilidade do reino. Mas você honrou a Deus? Sim. Provérbios 19, 17, ou 16, se eu estiver errado, diz: o que se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Deus está dizendo, eu quero cuidar do pobre. Você financiou a causa? Eu estou comprometido contigo. Você bancou o meu projeto. Eu estou devendo, eu vou te retribuir. Então honra não tem a ver apenas com aquilo que nós fazemos na hora de uma oferta. Tem a ver com a maneira como lidamos com o dinheiro o tempo todo, sempre colocando ele para baixo e Deus para cima. E esse efeito regulador vai mexer naquilo que a gente pode chamar num dos cernes dos maiores problemas da humanidade. Finado Billy Graham dizia: se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Eu creio que Deus está nos chamando a um lugar onde a gente possa entender essa questão de honra e corresponder de forma correta com Deus. John Blanchard diz: poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. O que nós vamos falar até amanhã não diz respeito a dinheiro, mas uma perspectiva bíblica correta de como relacionar com aquilo que não é errado em si, mas pode ser delicado se não tivermos a ótica, a perspectiva e os valores corretos. E a minha oração é que, muito mais do que impactar a sua vida financeira, o entendimento do que vamos seguir construindo possa impactar, antes de mais nada, em primeiro lugar, o seu relacionamento para com Deus. Amém? Eu tomei a liberdade de também pedir ao pastor Éder que não fizesse a oferta antes, como normalmente é feito. E vou explicar para vocês o que expliquei para ele. Falei: amigo, eu vou ensinar sobre o assunto. Eu não quero deixar isso depois para convencer ninguém a dar mais do que daria. Apenas para ajudar as pessoas a fazer o que elas já fariam, fazer a coisa certa, do jeito certo. Aliás, você que nos visita e congrega em outra igreja, o lugar onde você dizima é lá. Não é aqui ou nenhum outro lugar. Mas eu entendo que no reino de Deus, nossas ofertas são parte da nossa adoração, onde quer que a gente esteja. Minha mulher disse que eu virei ao longo dos anos um ofertante compulsivo. Ela disse: alguém descobriu onde são as reuniões do OA, Ofertantes Anônimos. É para me encaminhar a fazer os 12 passos. Mas eu muitas vezes tenho ofertado até para ministério que eu não gosto. Não gosto do jeito de trabalho, não gosto da visão, não gosto da maneira. Mas eu de vez em quando preciso parar e pensar: Deus trabalha na diversidade, Deus está usando essa gente. Eu preciso discernir Jesus e o que Ele está fazendo através de outros. Mas, desde a antiga aliança, Deus dizia: ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Então, nós ensinamos nosso povo: olha, isso vai ter várias reuniões durante a semana. Não oferte numa reunião só e nada na outra. Divida aquele valor pela quantidade de reunião, e toda reunião traga alguma coisa. Alguém falou: pastor, mas no final não dá na mesma? Eu falei: no prisma da contabilidade, sim. Eu fiz a mesma pergunta para um pastor que me ensinou isso uma vez. E ele falou para mim o seguinte: entregue um buquê de rosas. Ele falou: faça um teste. Entregue um buquê de rosas para sua esposa, com as tradicionais 12 rosas. Ou passe 12 dias trazendo uma rosa por dia. Aliás, as mulheres têm um sistema de pontuação. As mulheres têm um sistema de pontuação que os homens não entendem. Porque para o homem, dependendo o presente, muda a pontuação. Mas para a mulher, uma flor vale 1 ponto, o buquê vale 1 ponto, uma bolsa vale 1 ponto, o sapato vale 1 ponto, o carro vale 1 ponto, e a gente fica confuso. Eu fiz o teste, dei um buquê e um tempo depois, passei 12 dias trazendo uma rosa por dia. E eu fiquei impressionado que minha mulher não contabilizou as rosas, ela contabilizou as declarações. Então, quando eu digo às pessoas, não diz respeito a colocar mais dinheiro, diz respeito a colocar mais coração na contribuição, mais honra. É lógico que alguns de nós, se vamos colocar mais honra, a gente vai ter que vencer a avareza e dar mais. Ou de nós, não precisamos ir além do que podemos. Apenas só precisamos aprender a
fazer a declaração certa. Mas eu quero que a gente possa fazer duas coisas antes de contribuir. Eu gostaria que nós orássemos. E que nessa oração nós pudéssemos de fato declarar que Deus é o Senhor das nossas vidas. Que nós pudéssemos declarar: Senhor Jesus, não haverá concorrentes ao teu senhorio no meu coração. Isso não é apenas uma negociação para dizer: puxa, se eu submeter essa área, ele me faz prosperar e eu quero muito prosperar. Não, a questão não é o quanto você quer prosperar, porque às vezes esse anseio continua demonstrando que você ainda está picado por esse bicho. O que nós precisamos é de uma sujeição real, plena, completa. Dizer: eu quero viver totalmente rendido ao teu senhorio e ao teu governo. E quando esse efeito regulador acontece, é inevitável que o efeito colateral se manifeste depois. Mais de 20 anos se passaram desde que Deus começou a me fazer entender isso. E eu tenho vivido de forma progressiva, seja no meu relacionamento com Deus ou em relação à provisão financeira. Eu não vou dizer que é assustador, porque desde que eu entendi isso, eu sabia exatamente para onde eu estava caminhando. Eu posso te dizer que é empolgante. Empolgante em todos os fatores, não só porque muda o relacionamento com Deus, não só pelo efeito colateral da bênção, mas o curioso, quando essa bênção começa a chegar, a gente vive uma crise. Qual é a crise? No final do ano passado eu completei 50 anos de idade. Minha mulher falou: e aí, como é que está o balanço? Ela falou: te conhecendo, a cada década você faz um novo balanço. Eu falei: estou processando os meus balanços. Ela falou: e como é que você está? Eu falei: estou em crise. Ela falou: por que a crise? Nós estamos no melhor momento da nossa vida. Eu falei: exatamente. Eu falei: durante muitos anos a gente quis muita coisa e a gente não podia. Eu falei: agora que a gente pode, eu não quero. Ela falou: é uma boa crise. Eu falei: é uma boa crise, mas é uma crise, porque antes eu queria e não podia, agora eu posso e não quero, né? Mas você começa a perceber justamente isso. Um dos grandes sinais de maturidade no seu relacionamento com Deus é o quanto as coisas materiais perdem o seu valor, perdem a sua importância, perdem a sua atração. E à medida que nós vamos vivendo essas coisas, é como se Deus estivesse dizendo: quanto mais desprendido você está, mais à vontade eu fico de lhe confiar aquilo que não vai seduzir você. Quem está entendendo? Feche seus olhos por um instante. Senhor, eu tentei da melhor forma possível tentar repartir aquilo que o Senhor tem me ensinado e corrigido e ao mesmo tempo encorajado. Mas eu sei da nossa limitação, tanto em comunicar como para receber a Tua palavra. E por isso eu oro e clamo mais uma vez que o Senhor nos leve além dessa limitação. Abre os nossos olhos. Traz, ó Deus, uma percepção espiritual. Eu oro que seja quebrada essa força de domínio e sedução que o dinheiro, que as riquezas, que as coisas materiais têm exercido sobre tantos de nós. Eu oro a Deus para chegarmos a este lugar onde não haja em nós o amor ao dinheiro, onde se as riquezas aumentam, que elas não tenham o nosso coração, mas acima de tudo que o Senhor receba a honra, a distinção que lhe é devida, que nós possamos dar ao Senhor nessa área aquilo que será o maior efeito regulador, não só para a forma como lidamos com as coisas materiais, mas acima de tudo com o Senhor e o lugar que lhe pertence na nossa vida. E nós suplicamos pela capacidade de entrar por meio de um entendimento claro, de escolha e de um trabalhar de Deus nas nossas vidas, por meio de decidir voluntariamente nos sujeitar plenamente ao Teu governo, ao Teu senhorio em todas as áreas. E eu oro que aquilo que o Senhor está falando e fazendo realmente não se limite a essa noite, não se limite às noites dessa conferência. Eu oro por algo que se torne progressivo e cumpra plenamente o seu propósito.